meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje a rotina vai ser comprando passagens para a praia, a rotina da manhã, da noite e da tarde. Então vamos lá. Eu vou acordar a Ana Clara e a Ana Cecília. E a Aurora eu vou deixar ela dormir mais um pouquinho, porque hoje eu tive uma madrugada bem difícil com ela. Então ela se acordou muitas vezes essa madrugada. Deixa eu pegar aqui a Ana Clara. Bom dia, minha princesa! Hoje nem chorou, não foi, filha? Bom, deixa eu trocar aqui a roupinha dela. Vou deixar ela com essa faixinha mesmo. Agora bora acordar a Ana Cecília, filha. Vamos lá. Fica aqui no carrinho, observando a mamãe pegar a Ana Cecília. Princesa. Oh, filha, não chora, meu amor. Tem que acordar. Vamos trocar roupinha. E hoje vão ficar todas iguais, hein? Vão ficar igualzinhas. Deixa a roupa sujinha aqui. Que daí depois eu coloco pra lá. Vamos ver qual touquinha vamos usar hoje. Vou colocar essa tiarinha aqui. Vamos lá pro carrinho. Agora bora descer. Vocês vão tomar papinha de banana, talvez. Porque hoje já começa a introdução alimentar de vocês, meus amores. Bom, bora ver o que vocês vão comer hoje, meus amores. Vamos lá pra cozinha. Filhinha, fiquem aqui que a mamãe vai pedir algumas frutinhas no delivery, porque a gente ainda tem que fazer compra. Bom, vamos vir aqui no delivery e vou pedir maçã, banana, mirtilo, uvinha, laranja, pera e abacaxizinho. Agora bora esperar chegar. Chegou bem rapidinho. Então, mamãe, fiquem aqui. Pessoal, fiquem de olho nelas por enquanto que eu vou pegar ali os potinhos. Voltei, pessoal. E aqui eu vou pegar, vou pôr aqui, né, os potinhos e vamos começar com abacaxi. Oh, Jesus, o abacaxi não cabe no pote. Vamos ver se a pera vai. Foi. Bora começar então com a perinha. Primeiro eu vou dar assim, gente, e depois eu vou machucar. Vou pegar aqui uma colher pra dar comidinha pra elas.